Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e nesse momento vamos fazer a nossa audiodescrição. Eu sou um rapaz moreno, de 1,75 m, estou trajado com uma calça bege clara, um sapato preto e uma camisa branca. Ao fundo temos um painel branco com pontos interligados e ao lado temos um painel branco escrito EAD, mudando realidade. Nesse momento, vamos dar início à nossa disciplina de gestão da EAD. Vamos abordar nessa primeira aula os fundamentos e estruturas da gestão na EAD. O objetivo dessa aula é compreender esses fundamentos e estrutura da gestão na EAD para sustentar essa coerência institucional, integrar fluxos e processos, promover melhoria continuada ou contínua e garantir a inovação e sustentabilidade das práticas educacionais. A educação à distância é um campo em constante evolução, vai muito além de simples aplicação de tecnologias digitais. Sua efetividade depende de uma gestão sólida, capaz de articular planejamento estratégico, lideranças e processo de qualidade. Essa educação à distância, ela exige uma gestão coeficiente, integrada, que seja capaz de quê? Que seja capaz de planejar, que seja capaz de ter liderança e ter um controle. Esse controle deve ser um controle de qualidade, um controle de eficácia, um controle de planejamento, principalmente dentro da sala de aula e desse mundo EAD. Diferentemente da educação presencial, a EAD opera em estruturas descentralizadas, compostas por equipes multidisciplinares que exigem uma coordenação, uma comunicação clara e tomada de decisão eficiente para que os cursos e programas educacionais funcionem de formas integradas e coerentes. Essa informação coerente, essa comunicação clara e integralizada depende de tutores e professores cada vez mais preparados para lidar com esses alunos no mundo virtual EAD, onde a gente encontra uma grande dificuldade por parte desses alunos que ainda não estão 100% integrados dentro dessa realidade EAD. Por isso que se faz necessário e uma grande qualidade desses tutores, desses professores dentro desse mundo digital, nessa nossa modalidade de EAD. Quais são esses fundamentos clássicos da administração? Os fundamentos clássicos da administração, desenvolvidos em contextos industriais, continuam sendo aplicáveis à educação contemporânea. Fayol, ele propôs as funções administrativas fundamentais como planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar esses fundamentos clássicos dentro dessa administração. Na EAD, essas funções elas são reinterpretadas. Tá? Quando a gente fala de planejar, ela envolver, participar de necessidades pedagógicas e tecnológicas humanas. Quando o Fayol aborda organizar, ele está falando que significa distribuir as responsabilidades entre a coordenação, tutoria, suporte técnico e produção de controle. A gente precisa descentralizar essas atividades dentro do mundo EAD. Comandar e coordenar exige uma liderança motivacional. Já controlar uma segurança que os resultados estejam aliados às metas institucionais. Já a gestão colaborativa e horizontalizada, o gestor ele atua como mediador, como um articulador de soluções. A rede de cooperação e comunicação constante entre esse aluno e entre esse professor necessita ter uma base sólida e necessita ter uma comunicação de eficácia. E essa comunicação de eficácia favorece o quê? Favorece essas práticas inovadoras, tá? E participativa, principalmente dentro desse mundo virtual, quando nós abordamos e falamos sobre AVAs. Esses alunos cada vez mais precisam desses professores e desses tutores que estejam cada vez mais capacitados e saibam descentralizar e coordenar essas funções, a fim de, no final, tá, saber interpretar esse aluno e ajudar esse aluno de maneira ampla, que ainda tem essa dificuldade quando nós falamos em educação à distância, quando nós falamos em tecnologia, quando abordamos o mundo digital. E aí, por último, nós temos fortalecer essa autonomia e engajamento dessas equipes. A gestão humanizada, o gestor de EAD precisa equilibrar rigor técnico e sensibilidade humana,
planejar cursos, implicar organizações à equipe, dirigir projetos, exige motivação e acompanhamento. E controlar esses processos que envolvem garantir a qualidade sem sufocar a criatividade. A liderança pedagógica ela é essencial para manter essa motivação, estimular a inovação e integrar diferentes áreas da atuação, promovendo assim uma gestão humanizada que valorize o fator humano e a colaboração. Quando nós abordamos as dimensões éticas e pedagógicas, nós falamos de uma EAD que não é neutra. Ela é permeada por valores, políticas e culturas institucional. Cada decisão, desde a escolha do ambiente AVA, que é o ambiente virtual de aprendizado, até o modelo de tutoria, carrega implicações éticas e pedagógicas. Uma gestão consciente transforma-se em instrumento de inclusão, qualidade e emancipação. O gestor ele deve articular técnica pedagógica, garantindo a eficiência, a humanização, a inovação de forma equilibrada e responsáveis. Aqui nós temos o ciclo da PDCA na EAD. Esse ciclo nada mais é do que uma integração de vídeos, fóruns, quiz, podcast e infográficos que exige ali uma curadoria pedagógica consciente. Cada recurso deve dialogar com objetivos de aprendizagem com o perfil de cada um desses estudantes, considerando os roteiros bem planejados, mediações ativas e retroalimentação adequada, promovendo o engajamento sem sobrecarga. Quando nós falamos desse ciclo PDCA, nós falamos de uma organização dentro do ambiente virtual de aprendizado na educação EAD. Nós precisamos ter uma estrutura de organização, nós precisamos ter um planejamento para adentrar nesse mundo virtual. E o aluno ele precisa cada vez mais estar preparado para lidar com o mundo virtual. E essa preparação se dá através do ciclo PDCA, se dá através desses tutores, desses professores que estão cada vez mais preparados a ajudar esses alunos dentro da sala de aula, no mundo virtual, a lidar com essa realidade do dia a dia da EAD. As etapas do PDCA, a primeira etapa que a gente tem é planejar, né? Definir metas, estratégias e indicadores, compreender o público-alvo, dimensionar recursos humanos e tecnológicos. Depois, nós temos que executar. Executar é operacionalizar o recurso, disponibilizar materiais, monitorar um ambiente virtual de aprendizado e garantir que as ações ocorram conforme esse planejado. Temos a etapa de verificar, aqui é analisar os resultados, coletar feedbacks e monitorar engajamentos e satisfação. E por último, temos a etapa de agir, que é corrigir desvios, revisar estratégias e consolidar boas práticas e garantir a melhoria contínua. Essas etapas de PDCA, como a gente pode observar, nada mais é do que uma etapa para reorganizar, estruturar, executar e agir de maneira adequada dentro do mundo virtual. Aqui nós falamos um pouquinho sobre a melhoria, a cultura de melhoria continuada. O ciclo PDCA ele promove reflexão e aprendizado institucional, ao permitir que equipes identifiquem falhas e proponham soluções coletivas, estimula a construção de uma cultura organizacional baseada em dados, diálogos e cooperação. O comprometimento humano é essencial. O erro ele deve ser entendido como uma oportunidade de aprendizado, não falha individual, quando integrado a práticas colaborativas. O PDCA ele fortalece a inovação e a qualidade na EAD. A estrutura organizacional define responsabilidades, canais de comunicação e integração entre os setores, coordenação, tutoria, suporte técnico, secretaria, acadêmica e gestão pedagógica, que precisam trabalhar de forma articulada. Esses modelos em rede menos hierarquizados e mais colaborativos, eles facilitam os fluxos de informações, reduzem distorções e estimulam a inovação. O gestor atua como articulador, promovendo diálogo, cooperação e construção e solução conjunta entre esse aluno dentro do ambiente virtual e principalmente dentro da sala de aula. Os fluxos e processos institucionais. Os processos eles devem estar documentados e padronizados, desde planejamento até avaliação final. Manuais operacionais definem responsabilidades e prazos,
garantindo transparência e continuidade institucional. O mapeamento de processo permite identificar gargalos, otimizar rotinas e alinhar práticas, equilibrar a formalização e flexibilidade segura, eficiência sem comprometer a autonomia e a criatividade dessa equipe. Para concluir, compreender que os fundamentos e as estruturas da gestão em EAD permite planejar, liderar e avaliar com eficiência. A administração crítica e contextualizada transforma-se em ferramenta de inovação e emancipação. O ciclo da PDCA e os modelos em rede fortalece a cultura de qualidade, aprendizagem organizacional. O gestor, ele torna-se líder, transformador, promovendo a sinergia, sustentabilidade, compromisso com a educação pública e democrática e inclusiva. Compreender essa gestão EAD ela é essencial para planejar, liderar e avaliar com qualidade. O gestor ele não deve apenas ser um líder, ele também deve ser um transformador comprometido com essa inovação e aprendizagem organizacional. Essa educação ela deve ser inclusiva e democrática. Por fim, terminamos nossa primeira aula e encontro vocês no nosso próximo módulo. Um bom estudo a todos! Educação à distância, mudando realidades.